que palavras te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus. Bom dia, querido rádio ouvinte. São 11 horas e 1 minuto aqui em Itaperuna e cidades circunvizinhas. E no ar está Ponto de Encontro. Eu não quero ir de encontro a você, mas eu quero ir ao seu encontro. Se eu for de encontro a você, eu vou bater de frente. Mas se eu for ao seu encontro, eu vou abraçá-lo e vou dizer que Jesus ama você. E é um amor sem igual. O amor de Cristo, não há nada é comparável ao amor de Cristo. Porque ele, sendo rico, ele se fez pobre. Ele não teme por usurpação, não é? Ser igual a Deus. Porque Jesus Cristo é Deus. Eles ficam discutindo trindade para cá, trindade para lá, se são 3 pessoas, se não 3 pessoas. Mas o importante é você saber, amigos, que há 3 tipos de seres. O primeiro ser é o ser divino. Divino. O segundo ser é o ser celestial. E os demais são seres animais, não é? São os vegetais. Os seres divinos, o ser divino, melhor, não são seres divinos, é ser divino. O ser divino, ele não tem carne. É muito interessante. Preste atenção nisso. É Ponto de Encontro falando. O ser divino não tem carne. O ser celestial também não tem carne. Mas então quem tem carne? O homem tem carne. O animal, o cavalo tem carne, o boi tem carne, o restante tem carne. Então, os seres divino e celestial são desencarnados. Presta atenção. Esse ser não tem carne, eles são desencarnados. Já os demais seres humanos, etc., eles são encarnados. E a palavra de Deus, não há palavra como esta, ela é muito clara dizendo que é o homem. Só você ler lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito: ao homem está ordenado morrer uma só vez. E depois da morte vem o juízo. Olha que coisa incrível, né? Então não pensa você que você vai morrer, você vai voltar aqui. Sua mãe vai morrer, vai voltar aqui. Chico Xavier morreu, vai voltar aqui. Zé Igual morreu. Não existe isso. A menos que você não queira acreditar na palavra de Deus. Você pode acreditar na palavra dos Espíritos, mas eles não estão falando em nome de Deus, estão falando do seu próprio nome. Por isso que existe a palavra de Deus. Então, quem volta aqui são os seres celestiais. Anjos, por exemplo. O anjo, é bom você saber, irmão e amigo, o anjo é quem encarna. Está entendendo? O homem é encarnado, ele tem carne. Agora o ser celestial, o anjo, não tem carne, mas ele encarna. Ele entra numa pessoa. Entra em porco, entra em peixe, E por isso que existem os seres chamados imundos e seres limpos. Eles dão preferência pelos imundos. Não sei se você sabe, agora diz que tem uma moça aí famosa, filho de um famoso, diz que a moda agora é comer placenta de mulher. É brincadeira. Placenta de mulher. Quer dizer, a criança nasce, alguém lá, o parteiro, ou, entendeu, não sei quem lá, tira a placenta e vai preparar aquilo, uma saborosa refeição. É uma brincadeira isso. O mundo está ficando louco. Agora, e de mulher. E mulher é o quê? Mulher é um homem. O homem que eu estou falando, espécie humana. Porém,
O homem é um animal imundo. Talvez você não saiba disso. O homem é imundo. E sabe por que o homem é imundo? Porque para o animal ser limpo, ele tem que ser ruminante e tem que ter unhas fendidas. O homem não é ruminante, é imundo. Então a placenta de homem é algo de alguma coisa imunda. Então pode estar trazendo enfermidades de espíritos. E a pessoa está comendo isso. E não sabe quem vem depois. Não quer acreditar na palavra de Deus? Vai acreditar em qualquer coisa, né? Então nós queremos dar a você um bom dia, que você tenha um bom programa. Eu fico feliz quando eu vou a algum encontro, algum evento, né, evangélico, e eu me encontro com, por exemplo, a Maria Pimentel, como encontrei ontem, eu falei, doutor Hernani, não é? Eu ouço muito o seu programa. A gente vai em outro lugar, eu ouço muito o seu programa. Não é? E eu louvo a Deus por isto. Mas o programa Pão de Encontro, ele quer falar de algo que seja relevante. Se você tem alguma dúvida, se você, por exemplo, é espírita, não tem problema não. Se você quiser vir aqui e conversar, esclarecer, pôr sua ideia, não tem problema não. Só que aqui não é o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui é o Espiritismo segundo o Evangelho, é diferente. Então a gente trata aqui o Espiritismo de acordo com o Evangelho. A gente não trata aqui o Evangelho de acordo com o Espiritismo, não. Então a palavra nossa aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus ontem e hoje é a mesma, vai ser sempre. Eu já ouvi um líder espírita dizer que Jesus veio a este mundo e não disse o que é verdade. E não disse o que é verdade. Quer dizer, é porque não conhece a palavra de Deus. Porque Jesus na oração sacerdotal ele fala assim, Pai, olha só o que Jesus falou, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aí, pronto, acabou. Como é que não disse que é verdade? A palavra de Deus é verdade. E você pode ler. Agora, você pode não entender a palavra, isso é coisa diferente. Por isso que existem, né, os teólogos, os doutores em divindade, né, que procuram entender melhor. E mesmo assim, quem por muito sabe, pode ser doutor, pode ser dizer, quem por muito sabe, ainda não sabe conforme convém saber. Doutor mesmo em divindade, é um camarada que entende mesmo, é Satanás. Satanás é esperto na palavra de Deus. E ele acredita na palavra de Deus. Às vezes a gente não acredita. E vou dizer uma coisa para vocês, Satanás fica de olho na palavra de Deus. Porque ele sabe que um dia ele vai ser preso. Olha só. Um dia você vai parar de matar, você vai parar de julgar, você vai parar de beber, você vai parar de trair, você vai parar de suicidar, você vai tudo, porque Satanás não vai tentar mais você, porque ele estará preso. Olha só que coisa interessante. Aí o homem vai ficar sozinho aqui, ó. Aí ele vai ver realmente se é Satanás que é o culpado de tudo, né? Porque hoje eles estão dizendo, isso é o diabo que é culpado. Aí foi o diabo que tentou. Mas quando estiver preso, você vai fazer coisas que vão desagradar a Deus. Mas, ó, não espera essa época, não. É melhor você crer em Jesus Cristo, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e subir com Ele, né? Porque quando vier a grande tribulação, olha, e você vir os problemas na terra, no mar, nos rios, nas fontes, no ar, aí você vai falar assim, por que eu não criei? E é muito bom você saber também que quem convence você não sou eu. E nem é o pastor Lino. Quem convence você é o Espírito Santo de Deus. E hoje, se ele não convencer você, ninguém vai convencer. Mas quando Jesus vier buscar a sua igreja, o Espírito Santo vai sair daqui também. E quem vai convencer você? Não vai ter ninguém vai convencer. Então, um bom dia para você, você que está aqui em Itapiruna, você que está nos distritos de Itapiruna, nos bairros de Itapiruna, você que está também em cidades circunvizinhas também, o nosso bom dia. E eu quero dizer a você que está de retorno às ondas amigas artesianas da Rádio Itapiruna, o pastor Lino Pacheco. Bom dia, Lino Pacheco. Bom dia, doutor Hernani, a paz do Senhor, para o Betinho, para o Aloysio que está ali, todos quantos nos ouvindo, você que está aí em Itapiruna e cidades adjacentes, onde quer que você esteja, que a bênção de Deus seja sobre você e sua família. Só falou uma coisa importante, doutor Hernani, sobre o diabo acerca da Bíblia, né?
Até versículo da Bíblia ele citou para Jesus, né? Com certeza. Né? Está escrito. Está escrito, quer dizer, então ele sabe que... E estava mesmo. E isso falou sobre a Bíblia, é verdade, uma verdade absoluta. Todo mundo procura uma verdade. Mas é absoluta, onde ele está? Na palavra de Deus, onde o homem conhece ali, de onde vim, onde estou e para onde irei. Só a Bíblia revela essas maravilhas para nós em Cristo Jesus. E eu fico pensando, Lindo, se não houvesse a Bíblia, como é que nós estaríamos, será? Aí a natureza seria a pregadora, né? Que coisa, né? Só que a natureza, ela não prega o mundo além túmulo, né? Paulo diz lá em Romanos que os homens são inesculpáveis, inexcusáveis, porque a natureza prega a existência de Deus, prega a beleza, a força, a grandeza de Deus, mas ela não prega a vida além túmulo. Então Deus deu mais uma força ao homem, ajudou mais o homem transmitindo a Bíblia. Agora, ó, você quer saber o que existe após a morte? Está aqui. Você quer saber como você escapa do inferno? Está aqui. Então, quem não lê, Jesus disse, né? Examinai as Escrituras Sagradas e procurar ter nela a vida eterna. São elas que de mim testificam. Então, só fica enganado neste mundo, só morre enganado, iludido, quem não usa a palavra de Deus como base na sua fé e regra. Né? Eu fico pensando o seguinte, que muitos animais foram criados no 5º dia da criação de Deus. Muitos animais. Não é? E no 6º dia da criação foi criado também o homem. O homem, ele coroou a criação de Deus. E só que nenhum animal, por mais antigo que ele seja, né? Agora eles acham que o dinossauro, o tiranossauro, escapanossauro, não sei o que é o nome desses bichos. Mas nenhum deles foi feito como o homem foi feito. Eu fico imaginando assim, meu querido rádio ouvinte, com que dignidade o homem foi feito. Olha, a imagem de Deus. Estava ouvindo o senhor falar domingo passado sobre o homem, né? Sobre o homem ouro, né? O homem é ouro. E a Bíblia diz, farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro de Ofir. Exatamente. O homem foi feito com a dignidade. Olha, a gente não dá para mensurar, para medir a dignidade com que o homem foi feito. E a imagem de Deus, semelhança de Deus. Olha quantas coisas o homem pode ver. Olha em quantos lugares o homem pode ir. Macaco, dizem que o homem pode vir do macaco. Não, dizem que o homem veio do macaco. Isso é uma macaquice. Porque se o homem veio do macaco, o homem é a parte. O macaco é o todo. Então como é que o homem passou um macaco? A parte não pode passar o todo. O macaco, ele continua fazendo macaquice desde que ele é macaco. Então, você falou uma coisa importante. Muitos cientistas evolucionistas, eles vão mexendo nessa área, vão descobrindo, estudando, e muitos, não é todos, chegam à conclusão que isso tudo é uma mentira, que precisa de Deus. Aí volta-se para Deus. Não é todos não, mas muitos se convertem nessa busca aí, na origem do homem, né? E é muito interessante o salmista quando ele fala assim, você fala tanto de Deus, é Deus para lá, é Deus para cá, mas onde estava o teu Deus? Nem? Então os materialistas, eles estão sempre fazendo, mas cadê esse Deus? Não vê esse Deus. E é tão bonita a palavra de Deus quando ela fala assim, meu Deus está nos céus. Isso é muito importante, o senhor falou, doutor. E ele faz uma separação do Deus verdadeiro e do Deus falso. Ele diz, os deuses dos homens, das nações, são obras da mão do homem. Tem boca, não fala, tem olho, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, ouvido, mas não ouve, som nenhum sai da sua garganta, tem mão, mas não apalpa, pés, mas não anda. Torna-se semelhante a ele, aqueles que o fazem. Mas o nosso Deus está nos céus, onde faz tudo que lhe agrada. E é interessante, né? Isaías 45, 20, né? Sabe o que está escrito em Isaías? Fala para mim. Tá? Nada sabe os que conduzem procissão as suas imagens de escultura e roga a um Deus, aí vem com D minúsculo, né? Que não pode salvar. Olha que coisa interessante, amigo. Nada entendem, olha o que está escrito, amigo, na Bíblia. Nada entendem os que carregam em procissão o seu ídolo, a sua imagem. Não sabem nada. Entende? E essa semana lá em Nazaré, não é?
tem Nossa Senhora de Nazaré. Então eles fazem uma corda, um cordão de isolamento, e as pessoas só ficam felizes se tocarem naquele cordão. Eles acham que só vão receber uma graça se naquela corda. E a palavra de Deus falando, nada sabem, não entendem nada. Os que estão carregando. Eu vi um testemunho de um ex-padre, achei muito interessante. Ele falou que ele que preparava a festa de Nazaré, não é? E ele não morava no local, morava num determinado lugar, e ele queria uma carona, né, indo para lá, para organizar, uma carona. E ninguém dava carona. E ele era muito devoto mesmo de Nossa Senhora de Nazaré. Mas ninguém dava carona para ele. Aí de repente veio uma pessoa no sentido contrário. E vendo que ele estava querendo ir para lá, a pessoa deu a volta, ele contando, e parou perto dele. Ele falou assim, obrigado, Nossa Senhora. Ele falou assim, obrigado, Nossa Senhora, né? Porque a senhora me ouviu, né? Quando ele abriu a porta do veículo, era uma Kombi. E quem estava dirigindo a Kombi era um pastor. E a Kombi estava cheia de Bíblia. A Kombi estava cheia de Bíblia, rapaz. Aí o pastor falou, tudo bem, para onde você está indo? Vamos embora. Aí ele parou, falou assim, peraí, eu estou pedindo para Nossa Senhora. E ela não me escuta. E vem um pastor lá, não quero saber mais disso não. Não quero saber mais, né? Então a Bíblia fala que nada entendem os que carregam em procissão o seu ídolo, né? E rogam a Deus, né? E que não pode responder, não pode fazer nada por eles. E diz mais, tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e os que neles confiam, olha só. Eu preciso saber mais de Deus, né, Lino? Com certeza. E aí está a bússola, né? Que é a Bíblia Sagrada. Eu amo a palavra de Deus, interessante, Lino. Às vezes eu tenho dificuldade para entender alguns versículos da Bíblia de João Ferreira de Almeida, não é? Aí o que eu faço? Na minha casa eu tenho Bíblia em francês. Então eu vou lá, abro a Bíblia em francês no mesmo versículo. Às vezes não é isso aqui, quer dizer isso aqui. Às vezes o francês não me dá também a tradução. Eu vou no inglês, está entendendo? E vou no italiano. Deu para compreender? Às vezes você buscar a origem da palavra. Às vezes eu vou até na testemunha de Jeová. A etimologia da palavra significa. Você não é certinho, né? Certinho. Então hoje, por exemplo, nós estamos estudando sobre a história de Ana. Ana casada com Elcana, né? Mãe de Samuel. Então, e diz lá o texto, né? E Elcana conheceu a Ana. Ele era casado com Ana. E Elcana conheceu a Ana. Eu falei, engraçado, né? Por que está escrito Elcana conheceu a Ana? Muita gente vai ler isso aí, vai pensar que ele conheceu mesmo. E quando, na verdade, a Bíblia está dizendo que Elcana teve relações sexuais com Ana. E por isso nasceu um filho. E é muito interessante, Olino, porque lá em Mateus, né? São Mateus, capítulo 1, versículo 24, está escrito assim, e José, São José, né? Despertado do sono, recebeu sua mulher e não a conheceu até que deu à luz seu filho. Aí, Olino, eu falei, gente, mas por que está escrito isso aqui? Muita gente não vai entender o que está escrito. E não a conheceu até que deu à luz seu filho. Quer dizer, eu sou... Advérbio de tempo, né? Mas eu sou um universitário. E às vezes eu tenho dúvida de entender. E uma pessoa que tem curso primário, às vezes, como é que vai entender isso? E não a conheceu até que deu... Não vai entender isso, né? Aí eu comprei, há pouco tempo, uma Bíblia chamada... da editora Vozes. Editora Vozes. Quem tiver essa Bíblia pode ler lá. Mateus 1, 24 diz assim, e José... Não teve relação. Não, e José, despertado do sono, né? Não teve relações com Maria, enquanto não deu à luz seu filho primogênito. Na Bíblia está escrito assim. Agora, por que ele insiste em que Maria é virgem? E outra coisa, doutor, uma coisa importante também é que as mulheres que não tinham filhos no Antigo Testamento era muito desonrada. É verdade. A pessoa está vendo, essa mulher tem o ventre cerrado, a madre cerrada, Deus não abençoou ela. Quanto mais filhos as mulheres
tivesse no Antigo Testamento, mais honrada ela seria. Por um Se lado, fosse na época da minha mãe, né, rapaz, 18 filhos, por um lado, né? o Betinho chegou até a abrir os olhos. Por um lado é desonra, né? Mas Deus olha de outra maneira, sabe por causa de quê? Porque o Isaías ele falou o seguinte: a virgem Uhum, não é a mulher que tinha filho, exatamente. a virgem conceberá, não é verdade? E dará à luz seu filho. Então a mulher que tinha temor de Deus naquele tempo também esperava ser a mãe do Salvador, porque está escrito no Isaías, falou, capítulo 9 para Isaías, né? Isso, você a virgem conceberá e dará à luz o seu filho primogênito, né? Dará o seu filho. E seu nome será chamado o quê? Emanuel, Deus conosco. Será chamado Pai da Eternidade. Tem muita gente que fala que Jesus não é Deus. Mas como é que Pai da Eternidade não é Deus, rapaz? Ele será chamado Pai da Eternidade, ele será chamado Deus forte, rapaz. É que muito importante o que o doutor Hernando diz aqui, ó, esse mesmo texto, que eu tenho escrevido, doutor Hernando, pela misericórdia do Senhor, a capacidade que Ele me deu, 3 apostilas sobre Maria. Escrevi a primeira, 10 verdades sobre Maria, mãe de Jesus, 10 virtudes que Maria deixou para todos os cristãos do mundo, e estou terminando uma agora, os 10 privilégios que Maria teve enquanto esteve aqui na Terra. Tudo com versículo acoplado com a interpretação da hermenêutica. E aqui muito importante aqui, ó, João capítulo 2, versículo 11 e 12, diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, porque tem muita gente que acha que a palavra irmão é primo, é discípulo, não. Aqui a Bíblia classifica com ponto e vírgula separando seus irmãos, seus discípulos. é verdade. Aí vai para capítulo 7 de João, onde fala também sobre isso, sobre a família de Jesus. Aqui, ó, está aqui. Capítulo 7. E também em Gálatas, o apóstolo Paulo ele falava: eu, quando estive em Jerusalém, eu não vi outro apóstolo a não ser Tiago, irmão do Senhor. E também em Atos 1,14 está escrito, não é? Que estavam reunidos no cenáculo, está entendendo? Os apóstolos, Exatamente. Os discípulos, Maria, sua mãe, Maria e seus irmãos. Seus irmãos. Esse irmão biológico mesmo, Biológico, porque né? não é desonra a pessoa ter filho naquela época, não é desonra para Maria, você classificar ela dentro da Bíblia, que ela teve filho, não. Pelo contrário, é honra. Então aqui está escrito, no capítulo 7 de João, a incredulidade dos irmãos de Jesus, diz assim: disseram para os seus irmãos, sai daqui, expulsaram ele de casa, né? E vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as tuas obras que fazem. Aí vem aqui o versículo 5, porque nem mesmo seus irmãos creram nele, até aquele momento. Só se converteram depois da ressurreição do Senhor. É verdade. Então sabe que é muito importante, né? A Bíblia fala em N textos, os filhos de Maria, e diz até filhas, só não cita o nome delas. É a coisa mais... Porque as mulheres naquela época não era contada, né? A coisa que me espantou uma vez, alguém me falou, tem coisa que eu não compreendo. Ela me falou o seguinte: qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento? Não, primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e ao teu próximo com ti mesmo. Primeiro mandamento. E qual é o quarto mandamento? O quarto mandamento? Honra teu pai e honra tua mãe. É por isso que eu honro Maria. Claro, você está brincando comigo, rapaz? Você falar que honra Maria por causa desse versículo. Nós amamos ela também, pela fé, né, doutor? Você sabia disso? Não, honra teu pai, honra tua mãe. Onde é que está escrito que Maria é minha mãe, rapaz? Se fosse... Nem Jesus... Interessante, Olino. Nem Jesus chamava Maria de mãe, você sabia? Se fosse... Exatamente. Se você me provar em algum lugar da Bíblia que Jesus chamou Maria de mãe, eu vou ser da congregação mariana.
Lá, inclusive, muito importante o senhor falou, inclusive, porque Jesus queria salientar a Maria, que antes dela existir, ele já era. Inclusive no cântico dela, lá em Lucas capítulo 2, ela fala isso. Alma, né? A minha alma engrandece o meu Salvador. Meu Senhor. Meu Senhor, que conheceu a baixeza da sua serva. Agora ela teve, a sua participação na Bíblia teve. Agora, há um limite. Eu não posso colocar no pedestal, que a Bíblia não me dá essa honra de colocar no pedestal, além dos seus limites na Bíblia. Foi uma mulher santa, foi uma mulher separada, foi uma mulher escolhida de Deus, foi uma mulher bem-aventurada, isso aí não abrimos mão dessas verdades. Agora, há um limite traçado. Por isso que Jesus nunca chamou ela de mãe. Mulher, o que tenho contigo? E ela, entendendo pelo Espírito, aguardava no coração. O que é isso, hein? Ela meditava, a mulher sábia. É verdade. É interessante, Olino, porque nas bodas de Caná da Galileia, né? Não é assim? Exato, capítulo 2. Nas bodas de Caná da Galileia, é muito interessante. Porque no capítulo... Olha, amigo, você que tem a sua Bíblia, no livro de João, né? No Evangelho de João, no capítulo 2, estava descrito assim, capítulo 2, versículo 3, assim: faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, né? Não tem vinho. Disse assim, não tem vinho. E Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Você sabe, Olinda, que quando eu leio esse versículo aqui, mulher, que tenho eu contigo? Ele parece que ele estava falando com ela, Maria, o que você sabe de mim? Entende? Você ignora que, entendeu? Que eu sou filho do Altíssimo. Você ignora que quando o anjo chegou perto de você está entendendo? Ele disse para você, você será envolvida pelo Espírito Santo de Deus, e o que vai ser gerado de você vai ser o primogênito teu, mas engraçado, não é unigênito, né? Primogênito, porque depois do primeiro vem o segundo. Vem o segundo, vieram terceiro, quarto, João, quinto. Não, vieram o Tiago, o José, o Judas, na verdade. Né? Aí ele falou assim, que tenho eu contigo? Na verdade, quando ele falou mulher, ele quis se referir a Eva, lá do passado. Está entendendo? Porque é interessante, às vezes eu falo assim, por que Jesus estava naquela festa de Caná da Galileia? Por que ele estava ali? Todo mundo só tem a preocupação de falar assim, ali foi o primeiro milagre que ele fez. Mas na verdade, eu falo assim, Nino, o vinho acabou naquela festa de bodas porque Jesus estava ali. O vinho acabou porque Jesus estava ali. Ou Jesus estava ali porque o vinho ia acabar. Tem diferença. Essa é melhor. Não é verdade? Então, com certeza. Quer dizer, Maria não estava ali porque o vinho ia acabar. Ela estava ali porque ela foi convidada para as bodas. Que coisa interessante, né? Não é? Uma coisa, tem muitas pessoas que pedem, insistem, clamam, e Deus dá. O que aconteceu com Israel, né? É verdade. Mas nem sempre o que é pedido foi Deus que quer dar, não. Agora, Paulo é diferente, né? Foi preciso que ele tivesse a experiência do novo nascimento, de ser uma nova criatura. Paulo, Jesus cura você, Paulo, em nome do Senhor Jesus. E um abraço também, né? Eu já falei para Maria Pimentel, um abraço também para Rosilane. Rosilane já foi ouvinte assídua também, Aparecida também, o nosso abraço. A Dalva, né? Lá do Morro do Cristo, né? A Dalva do Antônio. Alô, Antônio, você é um santo Antônio. Né? Trabalha na prefeitura também. Uma pessoa muito útil, muito, né, importante ali também na prefeitura. Nós mandamos um alô lá para Porciúncula, onde nós temos ouvintes também, lá para Alegre, não é verdade? E Alegre, Espera Feliz também, nós recebemos pacientes também lá de Espera Feliz, mas quando eles chegam lá no consultório, eu falo com eles, pode esperar tranquilamente, porque aqui também você tem uma Espera Feliz, né? E lugar em Laje de Muriaé, né?
Governador Venâncio, patrocínio do Morelli. Cigarra. É, Pessoal da cigarra. cigarra. Ah, o Juninho do Jonas, filho do Jonas. O que é cigarra? É um bairro? Um distritozinho de roça, né? O nome é cigarra. Isso. É. Pastor Lino, estou ouvindo você lá. Vai o doutor Hernando mandar um abraço para mim. Eu falo assim, Lino, diz que antes de o cigarro, você falou em cigarra, né? Isso. Eu falo assim, que antes do cigarro existir, o empresário que fez cigarro não sabia que nome dar ao cigarro, né? Aí ele perguntou ao diabo, o diabo, que nome que eu dou a esse produto aqui? Aí o diabo olhou e falou assim, bota cigarro. Cigarro. Aí disse que o empresário falou assim, mas cigarro? Mas por que cigarro? Aí disse que o diabo falou para ele, porque cigarro não solto mais. E é uma verdade, né? A pessoa que começa a fumar, rapaz, para soltar o cigarro, só Jesus, né? Só a libertação. E olha, amigo, é só Jesus, sabe por que é só Jesus? Porque ele falou assim, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha, só se o Filho libertar. Não tem clínica Os disso. danos são irreparáveis, né? Não tem jeito não, não é? Eu fico com muita pena de muitas mulheres que vão procurar o consultório com doenças vasculares, sofrendo por causa do cigarro. E elas lutam, eu falo com elas, ora ao Senhor, pede ao Senhor. Agora, eu acho engraçado, Lino, olha porque que se o Filho libertar, você liberta. Como é que uma pessoa que fuma para preto velho pode parar de fumar? Ele não deixa, ela está agarrado ao cigarro. Mas você está entendendo? Uhum. É uma característica dele. Está entendendo? Preto velho. Como uma pessoa que trabalha com pombagira vai deixar de beber? Impossível. Que é característica dela. E os viciados, se morrer no vício, não tem salvação. Não tem jeito não, velho. Por isso que a Bíblia fala, né? Os bêbados não vão entrar no reino do céu, não. E não gastar o vosso dinheiro naquilo que não é pão. E por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Exatamente. E o produto do vosso suor naquilo que não satisfaz você? Vinde a mim, diz a palavra de Deus, né? E comprai de mim vinho para dar alegria. Comprai leite para sustentar você também. Então essa que é a vontade do Senhor. Aloysio, vamos dar um alô para os nossos aniversariantes? Manda um alô no Celção, né, rapaz? Celção parece estar... Seu são? O Celso aqui. O seu são? O Celso da rádio. Seu são? Irmão Celso. Sadio. Seu são, sadio. Essa semana eu não tenho muitas pessoas assim para cumprimentar, não é? Mas eu tenho Gabriel. O nome é interessante, né? Gabriel é um nome muito importante, né? Importantíssimo. E significa homem de Deus. Olha que coisa interessante, né? E foi ele que se apresentou para Maria. Exatamente. E ele disse para Maria... Daniel também, né? Para Daniel. Gabriel também. Ele falou assim, eu sou Gabriel. E eu assisto diante de Deus. Coisa linda. Olha que privilégio. Estou na frente do trono. Hein? Né? O homem agora, o Adamar, né? Adamar, o homem quer ir agora a Júpiter, né? A 500 bilhões de quilômetros. Olha que doideira, né? Mas é ali, né? Para Gabriel. É ali. Piscar de O olhos. Gabriel falou assim, olha Maria, eu quero dizer para você que eu assisto diante de Deus. Porque o Paulo, Lino, eu acho muito interessante o apóstolo Paulo, ele nos mostra que existem 3 céus. Não é verdade? E ele falou, eu fui arrebatado até o 3º céu. E eu ouvi coisas que não é lícito falar para um homem. Entende? Dessas coisas eu me orgulho. Eu me alegro. Por isso o salmista diz, os céus são os céus do Senhor. Os céus são os céus do Senhor. E a terra, essa terra que nós vemos, é estrado. É estrado aos pés de Deus, né? E nós estamos querendo salvar essa terra, né? Um estrado. E Deus está querendo salvar, não o estrado, né? Mas está querendo salvar o homem. O homem está querendo salvar a terra. E Deus está querendo salvar o homem. O homem diante da natureza é tão pequenininho. O homem... É o primeiro livro de Deus. O homem realmente... Mas quem nasceu, quem foi feito do pó da terra, não pode...
A diferença do homem é que quando Deus fez o homem, Deus soprou nele o Espírito. Teve um astronauta que foi à Lua, e ele chegou lá e falou assim, não, Deus existe, eu quero Deus. Ele plantou os pés dele lá, né? Eu quero Deus, eu quero Deus. Eu acho muito interessante também, amigos, lá em Gênesis capítulo 6, está escrito que Deus se arrependeu de ter feito o homem aqui na terra. Que coisa interessante, né? E Deus que não se arrepende, né? Um arrependimento não por desgosto, né, doutor? Deus criou o homem para o bem e o homem escolheu o mal. Eu entendo, Lino, sabe por causa de quê? Eu entendo. Tem um nome teológico, né? Amplo, uma coisa assim, tem o nome lá. Mas eu entendo assim que Deus se arrependeu, porque eu pergunto assim, qual é a força que você faz para ver? Qual é a força que você faz para ouvir? Qual é a força que você faz para andar? Você não faz força nenhuma. Não é interessante? A força você faz para dormir. Qual a força você faz para respirar? Para cheirar? Olha, é tudo assim, maravilhosamente. Agora, vai cheirar na lua. Você morre de falta de ar. Não tem oxigênio. Vai pular na rua. Entendeu? Porque aqui se você der, se você pula, por exemplo, 1 metro aqui, lá você vai pular 6. Olha só. Então se você der uma batidinha aqui de 5 km, lá você vai dar uma batidinha de 30. A lei da gravidade. Né? A lei da gravidade, a gravidade é pequenininha. Então você se lasca à toa lá em cima. Então Deus fez o homem aqui na Terra. Olha com que perfeição a gravidade, né? Todo sob um equilíbrio, né? O Hakia, né? O firmamento, a gravidade, né? Que coisa linda, né? Quer dizer, quanto maior a matéria, mais a força atrativa. E é por isso que é interessante a Lua, né? A Lua, quando ela fica cheia, ela se aproxima mais da Terra. Mega interessante, né? E quando se aproxima da Terra, a maré fica cheia. E está cumprindo, puxa. doutor Hernando, o que Jesus falou em Lucas 21, né? Os homens desmaiarão de terror pelo bramido da força do mar, né? O furacão agora. É o Matthew. É verdade, uma coisa Mas o pessoal já ficaram em alerta e passou mesmo, arrasando o que tinha pela frente. Quer dizer, homens se esconderam, correndo, fugindo, o Barack Obama falou, sai daí, se esconde, porque ele vem mesmo. Como é que a Bíblia se cumpre? Lucas 21, meu amigo, você que está nos ouvindo aí, não morra perdido, não vive sem Cristo e não se perca. A Bíblia é a revelação de Deus para você. Então o Gabriel é um jovem, eu fico assim impressionado com o Gabriel. Ele toca teclado sem olhar para o teclado. Mas com uma facilidade, menino, não sei se ele fez agora 11 anos ou 12 anos mais ou menos assim, né? E toca bateria também, entendeu? Ele é neto do Edson e da Ruth, do Espírito Santo, ali na Casa da Oração, né? Gabriel, que Deus te abençoe, né? Seja como o anjo Gabriel, né? Assiste diante do Senhor, né? Fica diante do Senhor, serve o Senhor, aí você vai ver que vale a pena, não é verdade? Tem pessoas que acham que o que vale a pena mesmo é você botar no cabelo. Eu achei interessante, ontem mesmo eu vi isso, né? A pessoa faz um risco no cabelo, né? Faz um risco assim. Sei. Você sabe o que quer dizer aquele risco? Sei não, quero aprender. Eu sei. Você sabe, Luiz, aquele risco, não tem um risco assim? Aquilo é um raio. É o raio do Usain Bolt, né? Entende? Então eu estou falando que muitas pessoas preferem, não, eu quero ser como o Usain Bolt. Se você for como o Usain Bolt, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar Usain nada. Não é verdade assim, Luiz? Acaba você ficando Usain nada. Né? E outras pessoas querem ser que nem o Neymar. Não é verdade? Mas tem hora que eu não sei se é o Neymar e não sei se ele é nem bem. Agora, só falou sobre o Neymar. Neymar escreveu, mano, tatuou o pescoço com aquela palavra escrita. Tudo passa, em letras grandes. Aí a gente volta para a Bíblia, né? Eu fiz essa pesquisa no meu programa. Quem completasse o versículo ganhava um prêmio, né? E custava o pessoal responder, levou 3 meses. Mas quem faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Isso o Neymar precisa de... Né? O Neymar gosta muito de botar o dedo para cima, né?
vai ter que botar a vida dele no altar do Senhor, né? Que aquele 100% de Jesus, né? Aquilo ali é uma... seja realmente do coração, né? Coração, aquilo é uma hipocrisia como eu nunca vi, né? Uma hipocrisia. Há poucos dias ele fez um aniversário numa festa aí, entendeu? 100% de Jesus. Mas naquela festa era 100% quase de mulher pelada. Que negócio é esse, rapaz? Ele está lidando ali com muitos jogadores crentes, né? Servos de Deus, quem sabe ele pode ser alcançado ainda, né, doutor? A Bíblia fala para você guardar-se da aparência do mal. Isso. Guardai-vos da aparência do mal. O mundo inteiro está jazendo no maligno. O mundo inteiro, não adianta. Você está cercado, o inimigo só não invade você, amigo, sabe por causa de quê? Porque quando você é um servo do Senhor, você se torna propriedade exclusiva de Deus. Olha que bonito. E o maligno não lhe toca. Não toca em você. Olha que privilégio nós temos. Agora, se você não tem o Espírito Santo de Deus, você é vulnerável. Você está sujeito à incorporação. Não é de um demônio, não. É de uma legião. Uma legião. E se um demônio já faz uma farra com você, porque outra coisa interessante, os seres celestiais, pode aprender com a Bíblia, não é comigo não, hein? Os seres celestiais são maiores do que o homem em força e são maiores que o homem em poder também. Por menor que seja o anjo, ele é maior que o homem. Então, quando o anjo entra no homem, incorpora no homem, encarna no homem, entendeu? O homem fica dependendo do anjo. E é bom você saber também, amigo, ó, anjo de Deus não entra em ninguém. Só falou uma coisa aí, doutor, que eu me lembro, ele já morreu há pouco tempo, um rapaz novo. Ele falou assim, eu quero ir para a roça. Quero ir para a roça, mas quero encontrar com o diabo no meio do caminho, que eu quero dar uma surra nele. Falou isso. Ele foi sozinho, só quem levou a surra foi ele. Ele levou uma costa de chicote, que a camisa colou naqueles cortes de chicote. Ele apanhou tanto, teve que ser levado ao médico às pressas. Morreu há pouco tempo agora. Agora, e aí? O senhor falou aí. O anjo, pessoa vulnerável, né? É verdade, não tem jeito. O anjo, por menor que ele seja, ele é maior do que o homem. Imagina então Satanás, que foi querubim. Querubim querubim é magnificente, um querubim, né? E o chamado Lúcifer, não é verdade? O Lúcifer era perfeito em sabedoria e formosura, até que ele negociou, ele perdeu essa perfeição. Mas a pessoa é uma pessoa perfeita em sabedoria, para entender as coisas. Tinha até instrumento que era tocado por ele em honra a ele, não é adoração, mas em honra a ele. Ele que organizava, é verdade. Então, amigos, esse é o ponto de encontro. E o desejo do nosso coração é que você conheça o Senhor e continue, prossiga conhecendo o Senhor. Porque assim como a alva, né? Assim como o amanhecer, a vinda do Senhor, ela é certíssima. De uma hora para outra, a Bíblia fala, aquele que vem, ele virá. E ele não tardará. Tardará não é chegar atrasado, não. Ele não tardará, quer dizer, ele virá na hora certinha. E você está preparado para subir com Jesus? Não é verdade? Então abre o seu coração, né? Espera no Senhor. O homem hoje, a ciência está evoluindo de tal maneira que eles estão provando, né, as ondas de transporte agora, né? Ondas de transporte. Estão provando que a matéria pode se transformar em energia. Então você pode ser transportado. Olha só, você já está chegando lá. Um homem pode ser transportado de um lugar para o outro. Já estão chegando a essa conclusão. E Jesus já falou, né, que ele vem buscar a igreja. E nós vamos ser transportados, olha só. Vamos ser arrebatados. Quer dizer, muito antes que a ciência está provando isso, Jesus estava falando, eu vou preparar um lugar para vocês. E quando tiver preparado o lugar, eu virei novamente. E eu vos buscarei, para que onde eu estou, onde é que Jesus está agora? Você está pensando que Jesus está por aí? Não está, não. Ele está à direita do Pai, Todo-Poderoso. E ele virá buscar a igreja dele. E se você fizer parte da igreja do Senhor Jesus, esse negócio de dizer que todo caminho leva a Deus, isso aí é conversa fiada também. Que só existe um caminho para ser a Deus. Esse caminho chama-se Jesus Cristo. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e também eu sou
a vida. Então, vamos passar um pouquinho de variedade? Vamos? Variedades do Ponto de Encontro. Ô Nino, você sabia que este ano, né, nós tivemos em Itaperuna um médico chamado Médico do Ano? Médico do Ano. E eu queria cumprimentar o doutor Afonso Travasso, filho do nosso querido, né, nosso saudoso Travasso também, não é verdade? Então, Afonso, oftalmologista, Doutor Afonso, gente. na verdade, o oftalmologista nosso de Itaperuna, ele foi escolhido, então, para ser o médico do ano. Eu, às vezes, falo que eu gostaria mais de dizer, em vez de médico do ano, o ano do médico. Porque os médicos, infelizmente, estão... Eu, quando cheguei a Itaperuna, há 35 anos, como o médico era importante, cara. Como o médico era importante. Hoje se o médico não te atender, eu falo assim, vou pegar o senhor de pau. Aí eles falam pro médico assim, rapaz. Se o senhor não atender agora, o senhor... E às vezes o médico não tem culpa nenhuma, velho. Eu falo assim, Nina, que quando eu trabalhava no posto de urgência, a coisa que eu não podia fazer é ficar ali na porta do Sandu. Porque se eu ficasse, entende? Eu não tinha sossego o dia inteiro. Porque eles falavam, doutor tá lá, doutor tá lá, doutor... E enchia a coisa. Já tinha médico que era o contrário. Ele ia lá para a porta para dizer assim, quem está aqui hoje sou eu. Aí não ia ninguém. Então, Afonso... Parabéns para todos os médicos, então, uma pessoa do doutor Afonso. Doutor Afonso Travasso, nosso abraço, nosso carinho, nosso respeito também, né? E é um conceituado também, né? Eu falei do pai dele, doutor Everardo Travasso, né? Filho dele, né? Doutor, eu fico admirado com o médico oftalmologista, com todos os médicos na área do senhor também. Como é que ele pode, com uma agulha, né? Tirar um cisco do olho sem ferir o olho. É verdade. É muita capacidade, dom de Deus, né? Eu estou recebendo aqui, Lino, uma observação, não é? Lielza Fraga pediu para dar um alô para o seu filho Luciano Fraga. Olha só, faz aniversário dia 14 de outubro. Alô, Lielza. Alô, Luciano. Que você seja um Hulk. Tá entendendo? É o Fraga Hulk. Um Hulk na obra, né? Forte mesmo. Que você seja abençoado. Feliz aniversário para você. Lielza, continua firme. Firme nas promessas do Senhor, porque aquele que prometeu é fiel, né? Que bonito, né? A mãe preocupada com o filho, vai ser muito importante. Deus, meus parabéns para essa mamãe. É verdade. Ô Lino, você sabia que Itaperuna já tem um novo prefeito? Exatamente. O que você acha disso? Olha, doutor, o povo queria mudança, não foi somente em Itaperuna, mas em várias regiões, né? Houve essa mudança e o povo sentiu o desejo de mudar. E espere em Deus que o doutor Vinícius faça um bom trabalho. A gente pode discordar das pessoas sem deixar de amá-las. Isso é uma máxima. Eu gosto muito dessa frase. Sou um grande pregador que já adoro no Senhor. Eu posso discordar das pessoas sem deixar de amá-las. Então, espera aí. É o que a Bíblia diz. Seja quem for que fosse eleito, deveríamos orar por eles. Então, doutor Vinícius, em todos os seus comícios, eu que acompanhei, que participei de frente também, e ele sempre falava que era todos os comícios, Deus estava em primeiro lugar. Ele falava, né? Pelo que eu sei, o Vinícius também é um servo de Deus, né? Exatamente, da igreja metodista ali central, ao pé do campo Porto Alegre. E é muito importante, eu fico pensando assim, né? Como eu vi propaganda do Alexandre, eu posso falar, né? Como eu vi propaganda, eu não estava acreditando que o doutor Vinícius fosse ganhar essa eleição. E o doutor Alexandre, apoiado pela cúpula da política da Itaperuna, até mesmo o governador, né? Apoiando, todo mundo apoiando. Exato. Entende? E de repente, Vinícius ganhou com 22 mil e poucos votos de frente. De frente, olha só, uma coisa tremenda. Agora, a palavra de Deus fala que quem coloca a autoridade é Deus. Agora, doutor Vinícius, antes, os nossos parabéns e que o senhor possa fazer uma excelente administração. E é bom a gente saber o seguinte,
o pouco com Deus é muito. Mas o muito sem Deus é nada. E Itaperuna já teve muito. E muitas vezes os prefeitos anteriores souberam aproveitar muito mal o muito que tinha. E agora, até para administrar está difícil. Porque tem pouco. Entende? Uma vez eu fui a Conceição de Macabu, quando um irmão meu, irmão de carne, foi eleito prefeito lá. E quando nós chegamos em Macabu, tinha dado um temporal e foi arrasando tudo. Está entendendo? Então, assim que ele foi eleito, houve uma recepção e eu pude dizer para o Ercínio, você é um homem muito feliz, porque você não tem nada para administrar. Porque acabou tudo. Você é um homem feliz porque você não tem mais nada para administrar. Mas nos porque acabou tudo, você acabou. Mas aí eu falei para ele, olha, mas eu quero lembrar você que do nada Deus fez tudo. Você vê bem, Rosinha, em Campos, fez um brilhante trabalho, tirou aquele pessoal da beira da linha ali, lugar perigoso, fez uma casinha para cada um, perdeu a eleição. Tem um povo que é mudança, né? Então, na andança que eu andei com o doutor Vinícius, em todos corpo a corpo, os comícios, tirei até férias para me ajudar na campanha, convite dele. Eu vi a recepção nos lares, nas casas, eu falei assim, doutor, eu não sei, não estou achando que o senhor vai ganhar a eleição. Lá no início. Então, deu no que deu aí, parabéns para a cidade de Itaperuna que escolheu, parabéns para o prefeito que foi eleito, e os outros que não foram eleitos, a vida segue. É verdade. Não pode parar. Também foram eleitos 13 vereadores, né? 13 vereadores, voltando 2 que já estavam, né? O Paulo César, contador também, que foi eleito. Enfim, eu tenho a listagem aqui. Eu acho que o Vinícius não prometeu fazer a estrada do contorno. Não. Mas ele devia abraçar essa causa. E é claro que a prefeitura... Inclusive, doutor, se o senhor permitir, ele vai estar hoje, eu não vou estar, porque eu estarei trabalhando à noite, na igreja do doutor Aldo. Quer fazer uma visita em todas as igrejas. Agradecendo, se o senhor permitir, quiser marcar aí, para ir um domingo lá. Vai ser bom, sim, com certeza. Então, seria uma... Estrada do contorno. Itaperuna tem sido muito prejudicada, não pelo trânsito, mas pelo trânsito pesado. Porque a BR passa no meio mesmo de Itaperuna. Que nem aquele terremoto lá da Itália, né? Que as placas tectônicas passam no meio da Itália. Então é muito peso. Então, chove um bocadinho, você só vê buraco. Eu moro na Boa Fortuna, você chegar aqui, quase que você fura pneu, se você não dirigir com atenção, né? Então a estrada do contorno seria uma coisa muito boa. Uma outra coisa também que não estava, é a conclusão daquela ponte lá na... Exatamente. Aquilo também é outra maldade, né? Há mais de 10 anos que eles fizeram. Por isso que eu falo, não há seriedade com a coisa pública. Parece que eles fazem o que querem. E eu creio que Deus vai usar muito o doutor Vinícius para abençoar a nossa cidade. A nossa cidade é uma cidade progressista, né, com uma saúde quase que de excelência. Excelência por quê? Esse hospital que nós temos aqui, ele tem reconhecimento até internacional. Exatamente. Eu tenho médico, eu moro em Itaperuna, me honro, eu tenho orgulho de dizer, eu sou itaperunense, moro aqui, mas eu tenho clientes que vêm de São Paulo para tratar comigo, entendeu? Que vêm dos Estados Unidos para tratar comigo. E não é só comigo não, com outros colegas aqui também, tá entendendo? Porque Itaperuna é uma cidade conceituada. Entende? Que Deus possa abençoar. Seja quem fosse que foi eleito, nós devíamos, ao dever do cristão verdadeiro, orar pelas autoridades constituídas, independente de quem foi eleito ou não. Ok. Bom, outra coisa que você falou um pouquinho do furacão. Ah, sim. Do furacão Isso. Matthew. Você sabe o que significa Matthew? Mateus, né? Hein? Mateus. Matthew. É presente de Deus. É interessante. Matthew significa presente de Deus. Exatamente. Que presente, hein? Mas ele está sobre... E agora? Não é que entendi. Ele está sobre todas as coisas, né? Não, mas na hora que botaram o nome da história de Matthew. E muitos soldados brasileiros estão lá ajudando lá no Haiti, onde morreu 830
eu vi aqui, 842 pessoas. Não, já está atrasado. Já Tá são mais? Mais. Tirei ontem da internet aqui. 877. É, 800 brasileiros estão lá, o exército brasileiro está lá ajudando. Já estava, agora foram mais pessoas para ajudar. Mas o interessante é que um governador daqueles lá disse que aquilo ali é o diabo. Esse Matthew é o diabo. E botaram o nome de presente de Deus. Agora, como é que você pode botar num furacão o nome de presente de Deus? Né? Lucas capítulo 21. É uma coisa interessante. Homem desmaiarão de... Olha só como é que é. Não, mas eu estou falando o seguinte, como é que botam É. num furacão esse nome presente de Deus? Uma coisa que trouxe terror, né? É porque na Bíblia o nome corresponde à realidade mesmo, não é verdade? Mas aí eu fico pensando o seguinte, será que quando eles chamaram de diabo, não é porque o cálice, olha só, da ira de Deus, será que já não está cheio? E olha só, quem é amigo, a Bíblia fala assim, que Deus é um Deus zeloso, tem zelo. E terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. A Bíblia diz também, doutor, que nenhuma maldição vem sem causa. Agora, eu não sei se você sabe, amigo, mas em 2010, lá do Caribe, espera só um pouquinho, não. Lá do Caribe, quem mais sofreu foi o Haiti. E o Haiti, em 2010, teve um terremoto que matou quase 300 mil pessoas. E quando deu o terremoto lá, o cônsul, o representante, né, do Haiti no Brasil, ele disse o seguinte, aconteceu isso no Haiti porque lá eles adotam a magia negra, a feitiçaria, o candomblé. Isso falou o cônsul. Aí o cônsul foi censurado, dizendo que estava discriminando. Aí quando foi naquela mesma semana, Lino, apareceu um eclipse anular, formado de um anel mesmo, um olho, em cima da África, na mesma semana disso, 2010, olha só. E apareceu em cima da China também, para dizer o quê? Eu estou de olho em vocês. Sinais da volta de Jesus e isso aí, né? Eu estou de olho em vocês. E agora, 6 anos depois, o mesmo Haiti perdeu quase 1.000 pessoas, o país todo devastado, mas devastado, arrasado mesmo, entende? E para reconstruir aquilo, até interessante que o exército brasileiro foi chamado agora para ajudar na reconstrução do Haiti, não é? Agora, como é que você vai levantar um povo que não quer nada com Deus? Só os ouvintes, né, doutor? Os ouvintes lendo aí Lucas 21, Mateus 24 ao 13, vai ver que a Bíblia é o livro verdadeiro. É verdade. Doutor, até a próxima, hein? Ô Nino, foi um prazer vê-lo. Domingo que vem, se Deus permitir, estaremos de volta. Né? Obrigado. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer o programa hoje? Eu nem, entendeu? Mas foi muito bom. Obrigado. Que Deus o abençoe também. Que o abençoe no seu programa também. Amém. Ali na 87, né? Exatamente. 87.7. Exatamente. Deus que está ali agora na General Osório. Ok, até a já próxima. passou para... Já desceu ali. Para General Osório, ele perto onde vende parafuso ali. Aquele prédio antigo. Quer dizer que tinha que cair na mão do militar mesmo. Ah, sim. General certo. Falou, meu amado. Até a paz. Meu abraço também. Um abraço para os irmãos. E um abraço também para os seus ouvintes lá. Então, é interessante que, amigos, lá no Espírito Santo, está havendo também agora uma seca chamada histórica. Você viu isso, Luiz? Não é? Os cafezais, milhares de cafezais, todos queimados de sol, de seca mesmo, né? O gado morrendo, as cidades realmente completamente sem água. E isso é histórico. Como foi histórica também a ruptura, né, daquela barragem de Mariana. E foi histórica, quer dizer, nunca tinha acontecido aqui no Brasil, na verdade, e aconteceu também essa seca ali no Espírito Santo. E eu acho interessante porque eu não sei por que o Espírito Santo tem esse nome de Espírito Santo. Não sei se alguém que ouve o programa pode dizer, por que tem esse nome de Espírito Santo? Porque, interessante, não é? Espírito Santo é Deus. E eu fico pensando assim, como é que o Espírito Santo tem sido tratado pelo homem?
Eu não sei, tem umas coisas muito interessantes isso, não é? Eu só sei que o Brasil, por exemplo, eu nunca vi tanto nome de Nossa Senhora no Brasil, né? Cidade, né? Nossa Senhora de isso, Nossa Senhora daquilo, Nossa Senhora daquilo outro, né? Quer dizer, e lá no Espírito Santo botaram Espírito Santo, não sei porquê. Começou, vamos dizer, será que começou por Deus? Eu não sei bem não, mas estou preocupado com isso também. Bem, uma coisa que me intrigou esta semana foi, olha só que coisa interessante, lá em São Paulo, e num lugar chamado Ituiutaba, sabe onde que é isso? Lá em Goiás. E há poucos dias lá em Goiás, um ex-servidor da Câmara Municipal de lá, ele, não sei se revoltado, qualquer coisa assim, ele acabou matando um candidato a prefeito que tinha toda a chance de vencer. Matando e acertou outras pessoas. Eu falei, como é que ele conseguiu um carro andando assim, ele atirou e aí conseguiu matar a pessoa? Lá em Goiás. E agora lá em Ituiutaba, também em Goiás, e olha que coisa curiosa, um ex-amante, quer dizer, tinha um relacionamento com uma mulher, essa mulher estava na matriz lá de Ituiutaba, na matriz da igreja, e durante a missa, ela estava na frente, nos bancos da frente. Na hora que ela estava ajoelhada, chega o camarada, o ex-amante dela, com uma faca, dá 5 facadas nela. Isso está aí no YouTube, está aí no Google, para todo mundo ver. Falei, gente, onde é que nós vamos parar com isso? Não há mais respeito nem pelas coisas de Deus. Imagina você está numa igreja. Há poucos dias também eu vi, né? Entraram marginais atirando na igreja, né? Atirando, e as pessoas correndo para tudo quanto é lado, e o padre falando, calma gente, calma gente, calma. Mas como é que tem calma? O cara entra dando tiro para tudo quanto é lado? E agora esse caso também, que me chamou muita atenção, né? Uma pessoa ajoelhada, olha só, na hora de receber o sacramento, chega o cara com uma faca, dá 5 facadas na mulher e mata a mulher. Eu falei, não faço não. Bem, outra coisa que me chamou a atenção esta semana, e isso, amigos, é para a gente verificar que a palavra de Deus fala nos últimos dias. Os últimos dias, nós estamos vivendo realmente os últimos dias. E nós precisamos estar atentos. Nos dias de Noé, houve aquecimento global também. Foi derretendo tudo. As chamadas comportas do abismo, elas foram se abrindo. Comporta do abismo significa que é o degelo. Elas foram se abrindo. Quando houve o degelo, pode ler lá capítulo 7 de Gênesis e capítulo 8 de Gênesis, 8 versículo 2. Diz que as comportas foram fechadas. Que significa que o degelo, acabou o degelo, voltou, congelou tudo novamente. As janelas do céu foram fechadas. Quer dizer, parou de chover, aqueles corredores. E também quando se abriram todas as comportas, quer dizer, que degelou tudo, isso no dia de Noé. E Jesus falou que nos dias de Noé, eles não perceberam o dilúvio. Só perceberam o dilúvio quando Noé entrou na arca. Aí já era tarde. E eu espero que você também, olha, que não seja tarde para você. Porque se Jesus vier hoje, por exemplo, e se você não for dele, você vai ficar aqui nesse mundo. Não é Itapiruna, não. Vai ficar nesse mundo. E quem vai governar esse mundo vai ser um rei, um líder mundial, vai ser o anticristo, que é um líder espírita. Vou falar bem claro, porque lá em João, na carta de João, na primeira carta de João, capítulo 2, capítulo 4, está escrito que o anticristo é aquele que nega que Jesus é o Cristo. E anticristo é aquele que diz que Jesus não veio em carne. Então, se você defende essa doutrina, Jesus não veio aqui este mundo em carne, veio num corpo glorioso, depois de muitas reencarnações, você faz parte do anticristo. Você não é de Deus. A Bíblia fala que esse anticristo, que diz que ele não veio em carne, que Jesus não é o Cristo, esse não é de Deus. É o espírito do anticristo, é o falso profeta. E ele vai também governar o mundo. O anticristo vai governar o mundo. E o outro que vai governar o mundo se chama dragão. Olha que coisa interessante. E, curiosamente, o dragão, olha, é o símbolo da China, amigo. Você sabia?
o dragão chinês. Dragão chinês. É o símbolo da China. E curiosamente, o Estado chinês, ele é ateu. Ele não acredita em Deus, o Estado chinês. Entendeu? O presidente, todos lá, não tem ninguém, todo mundo ali é ateu. Não acredita em Deus, não. Agora, então quem vai governar é isso, né? A besta, o falso profeta e o dragão. Agora, imagina. E o Espírito Santo de Deus, onde é que estará aqui? Não, vai sair daqui. E a igreja? E os crentes bobocas? Entendeu? Onde é que eles vão estar? Também não vão estar aqui, não. Ó, e você vai ficar por um bom tempo aqui, olha, sofrendo horrores. Porque a Bíblia fala que o cálice da ira de Deus vai ser derramado, né? São 7 eventos tremendos, chamados de flagelos, que vão acontecer aqui neste mundo. Vai ser uma coisa tremenda. E se você pode ficar livre disso, não é para que ficar sofrendo aqui nessa terra? Não vale a pena, não. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi lá no chamado Iêmen. Lá no Iêmen, durante um funeral, olha a coisa, um funeral. As pessoas estão indo para o funeral, sepultar o seu ente querido. De repente um bombardeio, né, em cima daquele grupo, que indo para o funeral, e mata 140 pessoas do funeral. E ainda fere 525 pessoas. Olha que doideira que nós estamos vivendo. Coisa que a gente não vinha de primeiro, né? Isso foi de uma hora para outra, sim. Na Síria também, né? Não respeito com os hospitais, não respeito mais crianças, não respeito mais nada. A violência. E Jesus falou que na vinda dele, o mundo estaria como estava no dia de Noé. Violência e também corrupção. E uma outra coisa que, vamos dizer assim, eu queria registrar aqui, que ontem eu estive ali na casa de oração da Rua Buarque de Nazaré. Acho que é a primeira casa de oração de Itaperuna. É uma igreja séria, de verdade. E dessa igreja já surgiram muitas outras igrejas. Por exemplo, a Júlio César foi através da casa de oração ali da Buarque. A Antonino Alves foi da Buarque. A SEAB foi da Buarque. Olha só. Fora as pessoas que saem daqui, vão para o Rio de Janeiro, vão para outras cidades também, né? E ontem nós estivemos ali na Rua Buarque, na casa de oração. E a igreja cheia, muito cheia mesmo. Mas por que cheia? Porque estava ali o casal Vantuir e a sua esposa Alessandra, comemorando 20 anos de núpcias. E foi um momento assim, muito especial, muito gostoso. E quem trouxe a palavra ali foi o missionário Fábio, da casa de oração ali de Porciúncula. Na verdade, o Fábio trouxe uma boa palavra para nós. E nós louvamos a Deus pela vida desse casal, pela vida da sua família também ali, não é? E o Vantuir, ele trabalha com elétrica e com hidráulica, não é? E tem sido um motivo assim de orgulho, não é? De alegria também para os irmãos ali na casa de oração. E Vantuir e Alessandra, os nossos parabéns de ponto de encontro também, e Deus possa abençoar vocês rica e poderosamente também. Você pode me dar uma pausazinha para a palavra de Deus? A palavra de Deus em foco. Amigos, você já teve sede? Você já teve sede? É claro, você vai dizer, eu já tive sede. Você já teve fome? É claro, você vai dizer, eu já tive fome. Aí eu fico pensando assim, Jesus ter sede? Jesus ter cansaço de viagem? Pois é, a palavra de Deus diz que um dia Jesus estava cansado da viagem, né, pelas idas e vindas. E fico pensando, né, como Jesus era disponível, como Jesus realmente ele ia em socorro das vítimas. Jesus não esperava, não. Jesus não esperava que você o chamasse, não. Ele ia atrás. E diz a palavra de Deus lá em João capítulo 4, que ele estava indo para Jerusalém, passando por Samaria. E
Passando por Samaria, é o contrário, Jesus estava na Judéia, saindo de Jerusalém, indo lá para Galiléia, e passou por um lugar chamado, uma cidade chamada Samaria. E o lugar que ele passou tinha um poço, e era mais ou menos meio-dia, aquele sol lá alto assim, né? E de repente tinha lá no poço uma mulher tirando água. E Jesus Cristo pode pedir àquela mulher: mulher, dá-me de beber. Dá-me de beber, mulher. Imagina, Jesus com sede. Você pode ter sede, eu tenho também. Mas imagina, Jesus ter sede. Mas por que Jesus tem sede? E Jesus de repente fala com a mulher: mulher, dá-me de beber. E a mulher olhou para ele, meio-dia, hein? Olha, de corpo inteiro. A mulher falou assim: como tu, sendo judeu, fala comigo que sou uma mulher samaritana? E Jesus falou para ela: mulher, se tu soubesses quem é o que fala contigo. Se nós conhecêssemos Jesus como Jesus é, amigos. Quem é o que fala contigo? Tu é que pedirias água a ele. E de repente ele falou assim, Jesus falou assim, quem toma dessa água aqui, mulher, volta a ter sede. Mas quem tomar a água que eu der, nunca mais terá sede. E aquela mulher falou assim: Senhor, dá-me dessa água, Senhor. Aí Jesus falou para aquela mulher samaritana: vai e chama o seu marido. Jesus, amigo, quer alcançar você. E quando chama seu marido, aí a mulher falou para ele: mas Senhor, eu não tenho marido, Senhor. Ele falou: mulher, você falou verdadeira, com verdade isso. Você já teve 5 maridos, olha que mulher. Mas insaciável, porque precisando de tirar água de poço, e precisando de uma água. E aquele Jesus falou assim: e agora o homem que está na sua vida não é teu marido, mulher. E a mulher falou assim: mas eu vejo que o senhor é profeta. Os nossos pais adoraram neste monte. E os judeus falam que é lá em Jerusalém. E Jesus falou assim: a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que você seja um adorador de Deus, amigo, em espírito e em verdade. E que Jesus está sedento também para alcançar você. Se você alcançar Jesus, olha só, vai mudar a sua vida. Vai mudar o seu maneiro de ser. Você vai deixar de ser já era, para você ter futuro, para você ter paz, para você ter alegria. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que você tenha uma boa semana, um bom domingo e uma semana também maravilhosa, porque também no dia 12 agora é dia das crianças. Muitas pessoas vão cultuar Nossa Senhora também, não sei como, mas cultua o Senhor. O Senhor é que é Deus, o Senhor é que é maravilhoso. E até o próximo ponto de encontro, se Deus quiser. Um bom dia a todos. Quero dizer, com mais do que palavras, te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor.